né, pode querer afastar esse candidato, né, por N motivos. E vejam, a lei ela é para todos, né, para todos os partidos, né. Vamos supor uma situação de discriminação interna do partido, né? Como ele ficaria? É refém disso? Né? Eu fico pensando nesse ponto, mas eu já adianto para vocês que alguns colegas já se manifestaram no sentido oposto, né? No sentido de que o estatuto partidário deve prevalecer em relação a esses 6 meses. Né? É uma matéria bastante complicada e eu creio que a jurisprudência vai ter que definir isso com uma certa brevidade, porque os registros vão acontecer e, eventualmente, isso vai surgir como matéria de litígio. Né? A outra pergunta, então, é qual a sua opinião acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do R7? E enquanto ação ordinária do TSE e enquanto ação originária também do TRE. Ambas carecem de base constitucional. A pergunta é do Ângelo Soares Castilhos, do TRE. Aqui ele fala enquanto ações originárias. Então, inicialmente, cumprimentar o Ângelo, né, que foi estagiário do Ministério Público Federal, não é? E que hoje é um amigo e também nos encontramos frequentemente lá no Tribunal Regional Eleitoral. Né? Mas agora eu vi que não é tão amigo assim, porque quem faz uma pergunta dessas, né, não a pergunta com essa dimensão sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né, do recurso, isso foi definido recentemente, né, as questões do recurso não é bem o tema aqui, não é? É um tema que um tema, vamos dizer assim, marginal essa discussão, como são vários outros temas, né? Isso aqui, mas isso já foi definido em relação ao que pode ser utilizado, como o recurso contra expedição de diploma pode ser utilizado nas matérias constitucionais, não é? Caso, vamos dizer assim, escape, né? Caso tenha algo que escape, né, do olhar atento dos partidos, coligações, Ministério Público durante a eleição, no momento de diplomação. Né? Então, assim, é difícil falar sobre esse tema assim, no momento em que ele já está discutido, já está debatido, já está, vamos dizer assim, pacificado, não é, Ângela? Eu não me aventuraria aqui a criar uma tese em relação diferente do que foi pacificado pela jurisprudência. A nossa última pergunta, então, ela complementaria a primeira, mas eu acredito que fica também um pouco complicado de você responder. Ela fala em relação aos candidatos que não cumprirem o prazo estatutário. Qual seria a orientação, talvez, em relação ao princípio da unicidade que você referiu, a orientação para o Ministério Público de como ele faria esse monitoramento, se ele iria impugnar, talvez, esse registro, e também ele comenta das impugnações que pudessem ocorrer dentro de cada partido. Eu imagino que também é uma questão de estatuto para estatuto. Eu li um artigo muito interessante do Dr. Adriano Soares Costa sobre esse tema, né? Onde ele enfrenta a situação no seguinte sentido. Ele diz o seguinte, que os únicos legitimados para discutir essa questão são os próprios partidos internamente, os filiados, enfim. Não é? Que externamente, o Ministério Público, o juiz, enfim, os outros partidos não poderiam se imiscuir nesse tema. Né? É uma tese interessante. Né? É uma tese interessante. Eu não concordo. Inicialmente eu não concordo. Eu acho que se adotarmos uma linha de que o sujeito, que o candidato deve ser defendido naquele seu direito público subjetivo de se candidatar, né, ou se a outra linha, né, de que a autonomia partidária prevalece sobre esse direito fundamental, não é? Eu acho que sim, o Ministério Público não só pode, como deve enfrentar esse tema, pode, eventualmente, no momento em que ele surge, né, ele é jogado para o Ministério Público, né, o Ministério Público é instado a falar, ou mesmo o juiz de ofício, enfim, né, não sei como isso se daria, partidos ou coligações, não é, o Ministério Público pode sim estar legitimado para enfrentar esse tema. Eu, internamente, teria que analisar os estatutos, né, que devem ter os seus procedimentos internos específicos para abordar esse tema, não teria como, né, são uma enormidade de partidos com seus estatutos, cada um diferente, enfim, não é?
Mas eu acho que o candidato pode enfrentar esse tema internamente e pode buscar na justiça, via Ministério Público, enfim, pode buscar na justiça o seu direito a poder se candidatar, mesmo não observando o prazo estatutário. Esse é o meu posicionamento inicial sobre esse tema, né? Eu realmente gostaria de ler um pouco mais, de ver se como a jurisprudência vai se movimentar em relação a isso, para poder ter uma posição mais definida, né? É um tema bastante polêmico, é um tema bastante interessante. Então, agradeço imensamente a palestra, todas as orientações, em nome do realizador deste evento, Décio Tiberê Advogados Associados, e passo, então, a palavra ao nosso cerimonialista. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigado. Nós agradecemos as participações do Dr. Marcelo Veiga Beckhausen e da doutora Caroline Oliveira Rocha no 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Nós faremos agora um intervalo para o almoço e pedimos a gentileza de todos para o retorno pontual às 13h30. Nós iniciaremos com o tema pesquisas eleitorais. Nós temos uma tarde hoje com 5 temas importantes a serem debatidos. Então vamos tentar iniciar pontualmente às 13h30. Um bom almoço a todos.